Se você conhecesse mais os erros das outras pessoas, será que você deixaria de cometer erros semelhantes? E mais ainda do que isso, será que você passaria a aceitar os seus próprios erros com muito mais facilidade? É para falar um pouco sobre isso que a gente está começando então aqui a segunda temporada do Fuck Upcast, esse espaço para a gente falar justamente sobre aquelas coisas que não deram muito certo na vida, na carreira, no empreendedorismo, aquelas histórias que normalmente a gente não vê em outros conteúdos, eventos e palestras por aí. Bom, o Fuck Upcast acaba sendo um braço do Fuck Up Nights, que para quem não conhece, é uma iniciativa que já começou há mais de 10 anos lá no México e atualmente já passou por mais de 300 cidades em 90 países. Então a gente faz alguns eventos. Temos alguns eventos durante o ano aqui em São Paulo, onde as pessoas podem ir para escutar a história de empreendedores, inovadores, pessoas que estão investindo em temáticas que às vezes não dão muito certo, o que elas aprenderam com isso e o que a audiência consegue aprender também com os erros dessas pessoas, uma forma diferente aí de aceitar a cultura de aprendizagem com os erros em espaços aí de segurança psicológica para a gente também falar da nossa vulnerabilidade. Bom, nesse episódio a gente tem duas convidadas super especiais para a gente falar de uma temática um pouquinho diferente do que a gente já falou até agora, quando fala aí dos erros, dos nossos fuck-ups da vida. A gente vai olhar um pouquinho sobre o aspecto da inclusão, diversidade e equidade. E para falar sobre isso, então, eu estou aqui com a Camila Inácio, que é fundadora da consultoria Mentes Plurais, especialista em diversidade e inclusão e host também do podcast Pod Plurais. Bem-vinda, Camila. Obrigada, Mário. Um prazer estar aqui. Obrigada pelo convite. E também estamos com a Daiane Saldanha, que é empreendedora social, doutoranda e mestra em mudança social e participação política e fundadora da Mais Impacto. Bem-vinda, Daiane. Obrigada pela presença. Eu que agradeço, Mário. Bem feliz de estar aqui para bater esse papo. Maravilha. Bom, para começar, gente, como eu falei para vocês, a gente tem esses eventos, né, em que as pessoas vão ali contar um pouquinho das suas histórias, do que deu errado, o que elas conseguiram aprender com isso para a gente se inspirar. A Daiane foi uma das participantes de uma das edições que a gente fez no ano passado e como muitos de vocês não devem ter participado do evento, devem estar curiosos para saber o que aconteceu com a Daiane, o que ela pode contar para a gente. Então vamos começar já com um case real, para depois a gente partir aí para algumas discussões em cima disso. Daiane, conta um pouquinho aí de forma resumida para o pessoal, que história foi essa que você vivenciou, que você compartilhou com o pessoal lá no ano passado? Legal, estava até resgatando, né? São tantas histórias de fracasso. E então, a história que eu contei tem a ver com o período da pandemia. Eu, como empreendedora social, sempre empreendi, né? Na verdade, seja empreendendo no mercado convencional ou no setor de impacto, sempre tive essa inquietação. Quando chegou a pandemia, que todo mundo deu um duplo mortal carpado na vida, no meu campo social, a gente começou a fazer muitas ações de doações, né, de olhar quem estava mais em vulnerabilidade, de conectar as comunidades com quem estava doando. E nessa, eu me conectei com um colega e a gente fez um match solidário. Então, a gente criou um aplicativo, alguma coisa assim, para conectar as empresas com as comunidades. Ok, ideia massa, ninguém tinha pensado nisso ainda, hoje isso está bastante comum. E aí a gente foi começar a vender a nossa ideia. Uma empresa de tecnologia disse, vamos fazer. Ok, então a gente começou a divulgar, começou a montar isso, PPT para atrair doadores, até que chegou a empresa de tecnologia e disse assim, então, a gente precisa de um dinheiro para a gente fazer aqui as APIs do aplicativo. Eu não sabia o que era API, fui aprender. Eu disse, tá, mas você disse que tinha tudo. Não é bem assim, a gente tem tudo, mas a gente precisa fazer as adaptações, então a gente precisa de dinheiro, a tecnologia e tal. Eu disse, tudo bem. E aí o cara que estava comigo antes começou a dar uma sumida também, porque ele começou, aí a pandemia tomou proporções e proporções, outros projetos semelhantes começaram a surgir, o nosso foi ficando só na ideia. E aí eu já tinha feito um mapeamento de 100 organizações no Ceará, identificado 5 organizações que eu entrei em contato e disse, olha, vai rolar, a gente está aqui com as empresas interessadas. E esse pessoal começou a me buscar. Daiane, e aí? A comunidade lá está passando fome, a gente está arrecadando, você não pode ajudar? Com quanto você pode ajudar? E aí eu virei, eu tenho que fazer alguma coisa. E aí eu fui fazer no velho
modo analógico. Planilha, quem pode doar da minha rede mais próxima. Esse colega até fez uma doação também. E a gente foi, eu lembro, a gente fez um carnezinho, levou na comunidade, tentou fazer, mas foi muito frustrante, porque a gente criou uma expectativa muito grande com as comunidades, as organizações que a gente tinha falado, e nunca mais ouvi falar da empresa de tecnologia que tinha feito a parceria conosco. E o que você acha, você olhando hoje, né? Já passou um tempo, analisando com um pouco mais de calma. O que você vê de pontos principais ali que talvez você poderia ter seguido por outro caminho, visto de alguma outra forma? Foi talvez empolgação para colocar o negócio logo na rua, falta de conhecimento? O que você traria? Acho que é um mix de tudo, né? Faltou um contrato, talvez, né? Talvez não, faltou um contrato de cara para a gente entender, não agir na ansiedade, né? Então, estava todo mundo querendo ajudar, eu tenho plena consciência disso. Mas na hora que um projeto ele é colocado na prática, vem os desafios, vem o trabalho, né? Então, as pessoas começaram a ver que era mais trabalho, talvez, do que havia a expectativa. E aí, todo mundo foi viver sua vida, criar outros projetos, outros negócios. Essa área de tecnologia cresceu muito na pandemia, né? Foi muito testada, muito validada. Então, faltou um contrato, a gente ter uns combinados, entender quem vai entrar com o quê, né? E agir só depois que tudo isso tivesse muito bem desenhado, delimitado, né? Então, para mim, esse foi talvez a grande questão. E na ânsia de querer resolver o problema das pessoas, eu acabei trazendo um grande problema para mim, né? Entendi. E você, Camila, tem alguma história aí na sua trajetória profissional ou na sua carreira que você olha para trás hoje e fala, nossa, foi um erro aqui ou foi uma queda grande? O que você conseguiria trazer aí de exemplo, talvez? Mari, impossível. Um de vários, imagino. Impossível falar, não, sempre fiz tudo certo. Eu tô zerada nesse game. Não, acho que, infelizmente, não tem alguém que tenha uma resposta dessa para dar. Eu acho que, enquanto empreendedora, eu ainda não tive um grande erro, até porque não é uma trajetória super longa. Eu espero que eu continue dessa forma. Mas antes de eu empreender, foram 25 anos de CLT, né? Daí tem uma série de ações equivocadas que eu falava, putz, eu podia ter visto. Mas eu acho que, pegando a soma assim, de toda a experiência, o que eu posso mais dizer de comportamento errado e equívoco é tirar a minha camisa e vestir a camisa da empresa. Enquanto você é CLT, você deixar de lado aquilo, não é deixar de lado completamente, óbvio que não me levem ao pé da letra, mas é você priorizar empresa, processos, times e equipes e se colocar em segundo lugar. Isso é algo que eu fiz em quase todas as empresas que eu trabalhei, em quase toda a minha carreira, porque acho que é uma questão até de criação, né? Uma questão de lugar social. Então, vá, trabalhe, dê o seu melhor, porque você vai ser reconhecida, enfim. Certamente a sua hora vai chegar, a hora da estrela, né? Mas não é bem assim. E aí, por muitas vezes, muitos anos, eu deixava minha família de lado, minha saúde mental em segundo plano, e priorizava sempre empresas, oportunidades, lideranças que falavam, vai lá e responde dessa forma. Aquilo que eu não concordava, mas putz, obedece quem tem juízo, né? Então tá bom, então eu vou lá e eu faço. Sim. E aí, tá vendo? Mas não era bem assim o resultado que a gente esperava, e aí sempre tem a corda estoura do lado mais fraco, né? Então acho que esse é o grande extrato que eu tiro de comportamento inequívoco dentro do corporativismo, sabe? Eu achar que as empresas eram maiores do que eu em termos de prioridade. Acho que quando a gente fala de vida profissional é um grande erro. Entendi. Não, legal. Pegar um gancho aqui, gente. A gente estava tendo uma conversa antes de entrar aqui para o estúdio, falando sobre um pouco dessa diferença de CLT, empreendedorismo, o medo de começar a empreender. E uma coisa que eu perguntei até para outros participantes aqui, né? Vocês acham que se a gente falasse justamente mais sobre os problemas, sobre os erros, né? Acho que você está mais tempo no empreendedorismo, você um pouco menos. As pessoas ouvindo mais sobre isso, será que elas ficariam com mais medo de empreender, de se jogar em projetos diferentes e apostar? Ou não? Isso, na verdade, poderia até dar um ânimo maior para as pessoas
se planejarem melhor? O que vocês veem sobre essas conversas, essas discussões? Pode dar um medinho maior de empreender e passar pela mesma situação ou Eu não? acho que são medos diferentes, né? Uhum. Como uma pessoa empregada, um erro pode te custar uma demissão, ou uma perseguição. Uhum. Pode te custar coisas, enfim, que tiram o teu chão, né? Quando você está empreendendo, o erro ele pode te custar também muito caro, mas você é a pessoa que vai te demitir ou te admitir, mais ou menos. Então, acho que a gente é um pouco mais flexível a errar, porque também a gente já vai para o empreendedorismo sabendo que nós vamos errar. E está tudo bem, faz parte do processo. Nas empresas que somos empregados, deveria ser da mesma maneira. Mas a gente sabe que não é, né? Então, alguns têm menos, outros têm mais flexibilidade para errar. Mas eu me sinto muito à vontade, enquanto empreendedora, para errar. E como já passei por algumas organizações lá atrás, em 2014, quando eu criei o meu primeiro empreendimento social, eu criei porque eu tinha trabalhado já há uns 8 anos, e por todas as organizações que eu tinha passado, em nenhuma eu me sentia confortável para ser eu mesma. Uhum. Então, eu queria criar uma organização, claro, para gerar impacto, no meu caso, para ter um superávit, né, ao final do ano, mas também para que as pessoas pudessem testar as suas ideias. Não queria que elas ficassem na minha organização para sempre. Eu até, em determinado momento, eu dizia assim, minha organização é uma organização formadora. Eu dizia, olha, aqui é um palco para vocês, é uma plataforma. Então, tragam as suas ideias, saibam que vocês são donos das suas ideias, e isso tem responsabilidades. Então, acho que são questões diferentes, né? Mas eu gosto muito mais de errar enquanto empreendedora. Eu acho que até o mercado já percebeu essa tendência há algum tempo, né? A gente já tem grandes empresas no mercado, assim, grandes players em âmbito nacional e internacional, que trazem já o intraempreendedorismo, que é dentro da empresa você ter uma incubadora de ideias, que é exatamente para dar espaço e oxigênio para as pessoas criarem com a possibilidade de errar também. Sim. Então, esse movimento dentro da empresa, das grandes empresas, já mostra uma percepção diferenciada de que, assim, o erro faz parte da jornada. A jornada do anti-herói deve ser considerada e deve ser considerada, assim, com seriedade, porque Gente, as pessoas não têm um suco de positividade apenas, né? As pessoas não têm uma trajetória só de sucessos. Então, eu vejo isso. Agora, eu acho que, assim, quando a gente fala, respondendo a sua pergunta, quando a gente fala sobre os nossos erros, quando a gente expõe de uma maneira aberta e livre de auto-julgamento, acho que as pessoas que ouvem falam, putz, como é bom não se sentir... como é bom se permitir ser vulnerável, se expor e... Putz... acho que isso é o sumo da liberdade, né? De você poder falar e assumir seus erros e falar para outra pessoa e outra pessoa ouvir e falar, nossa, realmente, isso para mim, aprendi, olha, eu pensava dessa forma antes, agora eu vou mudar um pouco. Então, a gente pensar isso dentro e fora das empresas tem toda uma matemática coerente. Agora, eu acho que nem sempre, não necessariamente, as pessoas tem esse viés de, então, para eu errar, eu preciso estar empreendendo. Uma coisa não tem a ver com a outra, né? Você pode estar errando dentro da empresa, você pode usar isso em uma sequência profissional seletista, não precisa estar fora dela. Até porque empreender não é para todo mundo, né? Sim, Era isso que a gente estava falando lá fora. Às vezes as pessoas pensam, eu falei isso recentemente em uma conversa, que assim, as pessoas pensam,
CLT é tudo, né? Minha carteira, minha CTPS é a grande salvadora da minha vida, exato. É em nome do 13º, das férias, plano de saúde, cesta básica, amém. E não precisa ser assim necessariamente, só que empreender não é para todo mundo. Então, tá tudo bem se não for para um tipo de pessoa, ela também vai aprender com alguns erros e permear os caminhos da carreira com maior destreza, sabendo do lugar de vulnerabilidade dos outros. Acho que é uma conversa muito positiva. Pegando um gancho do que a Camila falou, que hoje as empresas estão um pouco mais conscientes, né, da importância dessa abertura para errar. Eu estou no campo do terceiro setor e da filantropia, e a primeira impressão pode-se pensar que é um setor mais aberto para os erros, né? Assim, ele aceita mais as vulnerabilidades. Eu acho que em alguma medida sim, mas somente agora, muito recente, a gente tem discutido a doação paciente, o financiamento social paciente. Porque para uma organização da sociedade civil, conhecida como ONG, errar custa o pouco recurso que ela tem. Então, ela não tem muito margem para errar. Né? Tem muito esse lado. E aí a gente tem discutido muito com os institutos, fundações empresariais e familiares sobre a doação ser para permitir que ela teste algumas coisas e ela vai errar. E isso não necessariamente vai ter um retorno. E retorno nesse campo é também a ONG ser um pouco mais sustentável economicamente, mas gerar impacto social. Ela pode desenvolver algum projeto, alguma iniciativa que não vai ter nenhum retorno, mas ela aprendeu com aquilo. Então, a gente tem discutido, essa discussão é muito recente. E ainda há uma resistência para esse dinheiro que vai ser a fundo perdido. Eu não sei se eu vou ter retorno, né? Imagino que nas empresas também tenha disso, de que um erro pode custar muito caro financeiramente falando, né? Não só para as relações, mas para a empresa em si. Então, um erro que pode colocar em risco a reputação, né, o caixa. Então, e tenho também buscando esse gancho, né? Quando as empresas pensam no quanto é mais caro fazer uma gestão de crise depois de um erro que aciona a sua reputação, gente, o investimento é muito maior. É melhor você já ter esse pensamento antes e fazer uma prevenção. Porque, gente, depois para você limpar o leite derramado ali custa muito mais caro. E aí essas ações de intraempreendedorismo, de você fazer um investimento para um risco calculado que pode dar um erro, mas pelo menos você se precaveu de alguma forma, é muito importante. Só que também, né, é uma realidade para grandes empresas. Você pega uma empresa, uma microempresa, uma empresa pequena como a minha, por exemplo, eu também não tenho estamos juntas. Não tem essa margem, eu também não né? tenho essa margem, não tenho essa margem. Então, tem que ser assim, não é nenhum risco calculado, muitas vezes é uma zero chance de erro. Zero chance de erro, porque isso pode custar muito caro. A gente sabe como funciona empreender no Brasil e é muito difícil. É muito difícil. Ainda mais para nós mulheres, Exato. mulheres negras, começa as interseccionalidades. Só esperando a Mari perguntar. A gente já vai caindo naturalmente para esse assunto. Exato. E até fazendo o gancho aqui, 2 ganchos, na verdade, né, com base no que a Camila falou. O primeiro que ela falou da jornada do anti-herói. Então, convidar vocês para irem lá também conferir o podcast da Camila, que é o Pod Plurais, que a gente fez um episódio, a gente trocou de lugar agora, eu estava lá como convidada dela, que a gente falou justamente sobre a jornada do anti-herói, né, e essa questão aí de não olhar só para grandes cases de sucesso, que a pessoa pode ter caído, mas depois ela teve um grande retorno, né, então a gente falar um pouco sobre isso também. E também ela falou sobre gestão de crise, o nosso próximo episódio também a gente vai falar um pouco sobre isso, sobre questão de crises geradas aí também por erros que poderiam ser evitados. E aí, descendo um pouco mais, então, na temática principal que a gente falou aqui do nosso programa de hoje, né, que é a diversidade no erro, que a Daiane já começou a puxar isso daqui e a gente sabe o quanto isso é importante, né? E o que eu queria escutar um pouquinho de vocês, pessoal, é assim, pessoas que estão em grupos considerados minoritários, né, sejam eles quais forem, eles têm...
já imagino qual é a resposta, mas quero ouvir a vivência de vocês, não só a opinião, mas a vivência de vocês também. Se tem a mesma aceitação do erro do que aqueles que estão considerados aí nos lugares privilegiados, né, que estão nas bolhas mais privilegiadas, se existe essa mesma aceitação ao erro, né, de tudo isso que a gente está falando, e que recorte que a gente pode fazer dentro dessa temática, né, quando a gente olha para a diversidade dentro do erro, possibilidades de erro para esses grupos na sociedade. Como que vocês têm visto isso e vivido isso? Mari, as pessoas dos grupos, bom, vou falar grupos minorizados, mas a gente não está falando de quantidade populacional, Sim. A gente está falando de recorte social, né? Então, essas pessoas não podem errar. Essas pessoas não têm chance de errar. Essas pessoas, quando estão dentro de uma empresa, primeiro que, assim, para chegar lá, já é um funil, assim, elas têm que estudar o dobro, correr o dobro, provar que são 2 vezes mais capazes para poder ter acesso à mesma vaga. E aí entram em uma grande empresa, ou em uma empresa, tem ali uma situação de... Estão contratadas, estão empregadas. Elas não podem errar, porque elas não vão ter uma segunda chance. E isso vem, assim, uma construção social secular, não é de hoje. O que eu estou falando, que a gente vai construir aqui, já elucubrando que vai sair alguma coisa, Sim. não é novidade, já não é de hoje. Mas são pessoas que não podem errar. Na primeira oportunidade, elas são substituídas, elas são repostas, porque elas não têm credibilidade. Essa é a verdade. E quando estão empreendendo, também, da mesma forma. Acho que vou até focar nessa parte, que é o que nos traz aqui, eu como empreendedora, você como organização social, a gente vê que, assim, um empreendedor, uma mulher preta empreendedora, um homem negro empreendedor, uma mãe solo, e ainda mais quando todos esses recortes vão se somando dentro de uma mesma pessoa, que é a interseccionalidade, que é tão importante, as coisas só se dificultam ainda mais. Quando a gente fala sobre, então tive um erro, ou a minha grande empresa que nasceu com um super investimento, porque eu consegui 2 amigos que são grandes de uma empresa e colocaram um dinheiro e tudo mais. Isso não acontece. Isso não acontece para os grupos minorizados. Quando você pega um grande, uma pessoa com uma grande mente que abriu uma startup super promissora, não sei o quê, quebrou. Não, então, mas a gente ainda tem um projeto na manga, vamos até o banco, vamos conseguir o investimento. Ela tá com outra startup. Uau! Isso não acontece pra gente. Isso não acontece. A gente quebrou, bora, não dá meia hora para chorar. É tempo de, tá bom, beleza, vamos voltar e vamos ver o que a gente faz para... Eu lembro a primeira vez que eu quebrei e fiquei devendo o banco. Devi o banco por 5 anos. E até hoje eu tenho problemas, assim, eu não posso dever nada. Tenho traumas. E as pessoas que estavam comigo na iniciativa, para elas, assim, é como se nada tivesse acontecido. Eram homens, brancos, já quarentões, e eu estava iniciando ali, e olhava para eles e disse, uma forma de aprender, e eles olhavam para mim e disseram, não, uma menina nova, ideias legais, criativa, mas na hora que a coisa deu errado, o projeto deu certo, mas o pagamento não aconteceu. E aí, quando esse pagamento não aconteceu, a gente que presta serviço sabe, né? Às vezes o pagamento vem 45 dias, 60 dias depois do serviço prestado. Então, o que eu fiz? Pedi um empréstimo. E aí, o pagamento não veio. Sumiram com minha prestação de contas. E aí, todo mundo assim, não tenho nada a ver com isso, né? A minha parte eu fiz. E aí, eu fiquei 5 anos com meu nome sujo. Eu tive que dar meus pulos, tinha uma amiga comigo também que tinha pegado dinheiro emprestado, ficou difícil para ela, mas era uma parcela menor. Mas, você falando, me lembrei, eu vinha no caminho para cá, pensando, no material que a gente estava se preparando, tinha uma pergunta que eu achei muito interessante, que é,
Por que que até para contar fracassos, a gente não vê pessoas pretas? Não tem muitas mulheres também, né? Independente da cor, raça, etnia. E eu fiquei, que pergunta da hora. Uhum. Até pra gente contar o fracasso, a gente não serve. Até o fracasso do homem branco é mais interessante, é mais inspirador. Porque da gente já esperar, não, ok, dela a gente já espera isso mesmo. Uhum. Não tem muito que a gente aprender aqui, não. Porque acho que o pensamento, assim, quando a gente pega para uma leitura mais ferrenha, assim, sabe, mais aquecida desse comentário, as pessoas vão falar, tá vendo? Mas quem falou que você podia empreender? É tipo a mulher dirigindo. Exato, quem falou que esse lugar é para você? Tá vendo? Então tá, então falou, tentou, valeu, agora chega, volta para casa. Porque a gente não tem exatamente nesse sistema que se retroalimenta de uma forma tão cruel. A gente não tem a credibilidade, então a gente não tem o crédito, a gente não tem o espaço. Se a gente ainda insiste, se a gente tem a ousadia de insistir, a gente tem que provar 3 vezes mais que a gente estudou, que a gente valeu, que a gente fez aquilo que é. E na hora que a gente entrega, se não dá certo, se a gente quebra, ainda houve eu te avisei. Então agora volta para casa. Chega de brincar. Vocês não foram feitos para isso. É esse tipo de coisa. E aí isso, pegando no lugar onde a gente... Putz, ninguém acorda e fala, nossa, hoje eu vou pôr minha cara a tapa, porque eu tô afim. Eu vou pegar todas as ideias que eu tive esse tempo todo, que eu guardei embaixo do meu travesseiro e falei, não, acho que agora vai dar certo. E vou falar para todo mundo. Não é isso, é um processo. Sim. É um processo. A pessoa até se expor dessa forma quebrou muitas barreiras anteriores. E uma dessas barreiras que é fortíssima é a barreira do você não é capaz. Então, quando a gente fala, não, eu sou sim, eu vou fazer uma coisa assim, eu vou acontecer de uma maneira diferente, que as pessoas não me deram esse crédito, essa abertura, e ainda assim eu insisto, se eu for lá e falar, deu errado, isso só corrobora com aquela sensação de que, putz, aquela impostora, né? Então, acho que é uma dupla jogada aí, né? A gente se enterra muito, muito fortemente. A gente invalida as nossas ideias de uma forma muito cruel. E também os comentários externos terminam de enterrar e pôr a pá em cima, né? E aí é muito difícil. Eu posso comentar mais uma Claro. coisinha? Eu preciso ouvir o podcast sobre o anti-herói. Você vai adorar. Foi divertido. Mas Foi. eu sou cearense, né? Então, sempre se tem aquela ideia de que eu tenho uma jornada da heroína. Ai, Que eu vim do carro, eu conto, né? Eu vim Sim. num pau de arara do Ceará para São Paulo, estava lá na terra batida, né? E eu sempre digo para você, não, minha infância foi ótima. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Eu tive uma família sempre muito... que nunca faltou nada, né? Assim, estudei em escola pública, fiz universidade pública, mas é isso mesmo, deveria ser para todo mundo, tá tudo bem, tá tudo resolvido. E eu tento desmantelar um pouco essa coisa da heroína, né? De que eu venci na vida, a favela venceu. Não, tipo, tô bem, tô confortável, tenho muita coisa mais ainda que eu quero conquistar, e a gente não vem de um lugar de miséria, né? Tem seus desafios como qualquer outro lugar. Bom, dito isso, uma coisa que eu sempre falo com as pessoas, eu sempre me senti confortável para errar, para testar, porque eu acho que também isso vem muito, eu falei do meu lugar, porque eu acho que vem muito do meu lugar também. Eu sou do interior do Ceará, então eu fiz esporte, fiz teatro. No teatro, você se permite brincar com o seu corpo, né? Você se permite. Você aprende também, se expõe ao ridículo. Eu fazia muito clown, fazia muito palhaçada no teatro, fazia teatro de rua. Então, isso para mim foi natural. Acho que foi indo, assim, como dizem, né? E quando eu vim para São Paulo, eu queria chegar nesse ponto, do ponto da rede de apoio. Que pessoas como nós, que, né, lidas como pessoas minorizadas,
mulheres pretas, indígenas, etc. Eu sou ainda... Tenho várias interseccionalidades. Sou cearense, sou mulher preta, lésbica. Então, assim, estou com um combo. Podem me dar todas as estrelinhas. Mas quando eu vim, eu sabia que São Paulo, eu não teria muito espaço. Eu estava fora do meu lugar, da minha zona de conforto, né? E eu falei para o meu pai, pai, eu já não morava com meus pais, mas o meu pai sempre, do jeito dele, né, me permitiu investir nas minhas ideias. Nunca investindo financeiramente, mas bancando. Dando crédito. E ele me disse uma coisa fantástica. Eu recebi um convite na segunda-feira para vir em São Paulo, eu tinha que responder na quarta para a semana seguinte estar aqui de Malicuia. E eu não tinha tempo para processar. Eu falei, pai, é meu sonho. Quantos anos você tinha? Tem 5 anos. Estou com 35. Eu tinha 29 para 30 anos. Tá. Eu não tenho certeza se vai dar certo, não tem nada garantido, mas eu vou. O senhor me apoia? Ele falou, vá, minha filha, porque se der errado, você tem para onde voltar. Até hoje eu me emociono com isso, porque foi meu pai, mas poderia ser... eu sei que foi meu pai, e isso se estende para minha mãe, para minha avó, minhas tias. E, às vezes, a gente não tem uma rede de apoio que nos permita errar, né? Meter o pé na jaca, como falam, né? E eu acho que um primeiro trabalho, para que a gente possa minimamente estar fortalecida nessa vulnerabilidade, é entender quem é minha rede de apoio. Para onde eu volto se tudo der errado, né? E aí, enfim, o que é tudo dar errado, enfim, a gente vai conversar. Mas isso, para mim, é muito simbólico. E eu sempre falo para as pessoas, qual a sua rede de apoio? Né? Você sabe para onde voltar se as coisas não derem certo. Exato. Eu não quero voltar para lá, né? Mas, tipo, se eu precisar... Isso é fundamental. Eu perguntei quantos anos você tinha, porque, olha só, né? Bom, antes de eu falar isso, eu vou contar uma coisa para você. Essa chancela de que a gente tem que ter, então, eu sou mulher, periférica, negra, fruto de violência, não sei o quê, nem sempre... Nem todas nós somos assim, nem todas nós temos esse background. O meu podcast tem um recorte fortíssimo de gênero e raça. E inúmeras mulheres pretas que eu entrevistei falaram, não, eu estou ótima com a minha autoestima, eu fui super bem criada, eu não sou da periferia, e tá tudo bem. Eu falo, gente, maravilhosa, obrigada. E ver que essas mulheres existem, que essas pessoas estão aqui, é muito importante, exatamente para quebrar esse paradigma. E também para a gente chegar no ponto da discussão de meritocracia, que é uma outra coisa. Sim. Agora, o que eu queria mesmo te contar é assim, ó, quando a gente sabe para onde a gente pode voltar, isso nos dá a gente ter essa base de onde a gente pode voltar, é quase um chão que nos dá impulso. Sabe quando você vai dar um salto? É um chão que nos impulsiona e a gente sabe que se a gente cair, a gente vai ser acolhido. E isso é fundamental quando a gente se põe em uma situação de risco, de erro. Né? Então, acho que essa é uma grande importância. Então, uma grande mensagem. Antes da gente se colocar numa situação de risco, tente ler qual será o pior dos cenários. Se der tudo errado, para onde eu vou? Quando eu tinha 17 anos, eu dava aula de inglês, né? Eu achava o máximo, que era meu primeiro emprego e tal, não sei o quê. E aí, gente, durou, não sei, acho que fiquei 1 ano dando aula nessa escolinha. E aí eu não peguei aulas para o semestre seguinte. Quando eu cheguei na minha casa e contei pro meu pai falou, o que você fez de errado? Eu nem sabia o que eu tinha feito de errado, gente. Talvez eu não fosse... Eu ainda era estudante, ainda tinha o privilégio de poder estudar inglês para dar aula. Mas eu não sabia o que eu tinha feito de errado. Eu era o meu primeiro... Não era nem carteira registrada. Aquilo pegou para mim de uma forma que, assim... Eu vivi muitos anos pensando o que eu tô fazendo de errado. O que eu tô fazendo de errado. Quando a gente... Durante minha carreira, eu fui trabalhar em navio. E aí, fiquei um tempão fora. Quando eu voltei, eu não tinha mais quarto. Falei, gente, eles estavam realmente contando que eu não ia voltar mais. Então, isso também falou, caramba, nem aqui eles estavam me querendo. Então, é esse tipo de coisa, entende? Isso é muito importante. Isso é muito importante, você saber porque você pode voltar.
Faz muito. E eu nem, na época, eu nem percebi, eu nem me liguei. Depois que eu comecei a pensar, eu falei, nossa. Porque aí a vida vai te engolindo, né? A vida vai te engolindo. Aí você fala, nossa, então. Sem tempo, irmão. Sem tempo, irmão. Nossa, eu falo isso tanto. Sem tempo, irmão. Mas, gente, esse ponto que a Daiane estava comentando, né, ficou bastante claro, assim, para mim, durante a seleção das pessoas que iam participar dos eventos do Fuck Up Nights para contarem suas histórias, né. Conversei, acho que com mais de 50 pessoas aí desde o final do ano retrasado para fazer a curadoria de quem tinha histórias legais para levar nos eventos e tal. E a Daiane foi a única mulher preta com quem eu conversei. Foi a única que apareceu, porque tem sido tudo muito proativo, né? Das pessoas, assim, eu lanço nas redes sociais e a pessoa chega, eu tenho uma história, eu quero, né? Então, é uma curadoria, mas assim, receber as pessoas e aí, em cima disso, eu vou entendendo as histórias. E a Daiane foi a única, né? A gente tem uma quantidade muito menor de mulheres e quando a gente olha para pessoas pretas, a gente teve só a Daiane. E, obviamente, a gente tem uma quantidade absurda de empreendedores negros ou de outros grupos aí que a gente comentou. A maioria avassaladora do país. Exatamente. Né? Então, assim, a gente está sempre vendo que é o mesmo padrão de pessoas que estão querendo apresentar seus erros e seus problemas com orgulho, de ter essa possibilidade de errar. Mas, Mari, eu acho que essa questão, me corrija se eu estiver errada, vou complementar meu pensamento. A grande questão é que, assim, olha, se você erra... Quantas pessoas brancas você vê errando, aí chega em rede nacional, com uma roupinha fofinha, e fala, desculpa, foi sem querer. É isso. A certeza do perdão. Do perdão, sabe? A certeza de... Putz, eu errei, mas eu vou ser perdoada. Eu sou racista, mas agora vou ser antirracista. Exato. Eu tava aprendendo, desculpa. Eu tô aprendendo, exato. Isso. Mano Brown fala, né? Depois que inventaram a desculpa, as pessoas pararam de morrer. Não, isso não funciona assim, entende? Quando eu fui assistir o Fuck Up Nights, eu tava com um amigo, não sei se você se lembra, eu tava com um amigo, a gente tava assistindo, assim, muitas coisas vieram, assim, com uma luva. Mas algumas coisas, te confesso, eu olhei e falei assim, isso não faz parte da minha realidade. E ele falava, nossa, isso eu nunca vi isso acontecer. Estávamos nós dois ali. Porque é muito longe. Assim, se eu tenho... Igual, durante muitos anos eu fui mãe solo. Se eu quebrasse ali, eu iria nem ter tempo de me vestir para subir num palco e falar, gente, vocês não sabem, errei aqui. Imagina, minha filha tá lá chorando. Eu preciso ir lá, eu preciso rapidinho ir lá. E, então tem essa outra questão, essa questão também, né? Às vezes as pessoas não têm nem o tempo de cogitar, de contabilizar e ir lá contar. A pessoa precisa rapidamente e dar um jeito no jeito. Sim. E, assim, se você faz um Fuck Up Nights na comunidade, Mari, você vai ver uma outra coisa. A comunidade tá cheia de PhD. Mas lotado de PhD, de finanças. Com certeza. O quê? Não é? De Nossa, logística, de comércio, agora, um monte. Um sentimento que eu tive na minha noite, que pra mim foi ótimo, assim, eu tava me sentindo, sei lá, uma personalidade. Mas depois que eu ouvi todas as histórias, eu fiquei com a sensação, nossa, eu não fracassei. Minha história de fracasso não foi tão bonita assim como a deles. Sabe? Não teve esse grau de romantismo? Algo assim, sabe? Tipo, nossa, eu acho que eu não contei o meu fracasso da melhor maneira que eu poderia. Eu tô lembrando agora desse sentimento, né? E até pra fracassar, a gente se sente uma fracassada muitas vezes, né? Exato, olha. Exato. Não tem tanta graça, né? Não tem tanta graça. Os nossos fracassos não são tão bonitos. E é isso, fracasso é fracasso. Dói. Pra quem fracassou, dói. E acredito que dói bastante. Não... Obviamente, gente, a gente tá falando aqui dessa forma, mas não é desmerecendo. Não, de não. forma alguma, que fique claro. E eu queria até pegar esse gancho para dizer que também quando a gente fala dessa coisa da anti-heroína e que a gente coloca, nem todo mundo tem essa história, a menina preta periférica, favelada, também não é desmerecendo, longe disso, gente, né? Quem conta essas histórias. Sim, né? Claro que não. Isso é para a gente deixar até para a sociedade que nós somos plurais, somos diversas. Exatamente.
né? Que nem sempre essas pessoas têm essa trajetória, têm Exato. essa chancela. Não é porque, então assim, não pode, você não pode falar, então agora eu vou trabalhar com a mulher preta. Pronto. Ela sabe... Já estou meu fazendo book. minha caridade aqui, tá feita, porque com certeza é uma mulher que veio com várias marcas da vida. Não, eu tenho várias amigas que falam, imagina, gente, eu sou rainha. Que a A autoestima delas Chimamanda vai dizer, né, põe a o minha no perigo da chinelo, história da única, história né? única. Sim. Exatamente. Que nossa história não é única, é diversa, né? E você estava comentando, Camila, sobre, né, que você trouxe até um exemplo, eu achei muito legal. Aliás, de repente a gente pode até planejar alguma coisa aqui juntas, hein? Deixando a ideia já. Se a gente vai dentro de uma comunidade, né, para escutar essas histórias, olhar isso por um outro viés, de que forma a gente pode participar um pouco mais, eu acho que dessas conversas, entender quem são essas pessoas, né, entender essas histórias. Você trouxe um exemplo, que outros exemplos a gente poderia olhar de intersecção, talvez, né, desses empreendedores que estão ali contando a história por um viés, né, de um padrão ali totalmente diferente, com essas outras empreendedoras, mulheres ou homens também, que vivem uma outra realidade, né, que intersecção poderia ser feita que possa ser positivo também para esse grupo? O que vocês veem dentro desse contexto? Isso é bem potente, né? É muito. A gente discute entre as ONGs, né? A gente precisa fazer uma coisa assim para contar o que deu errado. Porque tem lições, né? Sem romantizar, tem as lições ali do que deu errado. Olhando para a comunidade, assim, tem muitas mulheres empreendedoras, né? Que são arrimo de família, homens também, jovens, e fazer uma roda, uma coisa na comunitária mesmo, deixar eles organizarem, eles selecionarem essas histórias e a gente ali com uma tutoria acompanhando. Eu acho que poderia ser bem interessante, né? Existem várias ações hoje em dia. Pode falar nomes? Claro. Feira Preta, por exemplo. Sim. Expo Favela, por exemplo. São grandes hubs, grandes polos de pessoas que são empreendedoras, que são da quebrada, que põem ali seus produtos, que expõem, que vendem, que fazem girar seus negócios. E ali mesmo tem algumas rodas de palestra, ali mesmo tem algumas rodas de mentoria, ali tem rodas de conexão de negócios. Então, empresas que vão, muitas dessas empresas que têm, olha como as coisas se conectam no mercado, né? Muitas das empresas que têm esse pilar ali do intraempreendedorismo vão atrás exatamente dessas pessoas, porque ou então empresas que já têm seus institutos vão atrás dessas pessoas porque falam, bom, tudo bem, então aqui a gente pode pôr essa grana para a gente arriscar nesse negócio, trazer um pequeno investimento para esse negócio que vai fazer um resultado lá na outra ponta, que aí chega no terceiro setor. Então isso é assim, se a gente faz igual, vamos pensar, se a gente faz um evento desse na quebrada, você vai tirar exemplos riquíssimos, como, sei lá, Rick Chester. Gente, o cara hoje dá palestras em internacionais, todos os lugares. E daquele, claro, é uma pessoa que assim, e eu não tô falando de meritocracia, tá, gente? Mas tô falando assim, não foi fácil para ele. E ele tem todo esse, né, a fala, a rápida apresentação, o raciocínio lógico e reverente, a forma que ele se apresenta e tudo mais. Mas você vai ver um monte dessas pessoas. E vou trazer uma outra provocação. Então por que elas não vêm até aqui? Porque se Rick Chester chegou onde chegou, por que a pessoa está lá, está ouvindo aqui? Todo mundo, hoje em dia todo mundo tem internet. Não tem. Hoje em dia um podcast assim é acessível para todo mundo. Por que as pessoas não escutam e põem a sua melhor roupa e vai lá? Porque não é assim. Às vezes a pessoa pode não ter a melhor roupa, a pessoa não tem a internet, a pessoa não sabe que o podcast existe. E a pessoa também não tem dinheiro para chegar lá. Não tem né? tempo. Exato. Agora, assim, muitas vezes as pessoas estão ali, naquele lugar, vivendo ali, comercializando seus produtos ali, e ali pensando, esse é o meu limite, esse é o máximo que eu posso chegar. Porque essas pessoas já foram criadas, assim como muitos de nós foram criados falando, esse é o seu lugar. Da ponte para lá, você não vai. É só da ponte para cá que você é permitido estar. O Estado dá esse recado com muita competência há décadas. Então, as pessoas nem passa pela cabeça furar a bolha, hackear o sistema, ser um empreendedor.
para além do comércio local ali, né? Sim. Então, essa provocação, não só para quem está lá, putz, acha um lugar. É muito difícil, mas não é impossível. Vamos lá. Existem conexões para empresas, para institutos. Você fala até melhor do que eu sobre isso. Não, Façam isso acontecer. Deem as mãos. Gostaria de acrescentar que, ao ir, a gente ter esse cuidado de que vamos estar lá para genuinamente ouvir e aprender com eles. Sem tokenismo, né? Exato. Não para que vamos lá para salvá-los de alguma coisa ou para ensinar que, não, você deve fazer assim. Porque eles já se viram. Né? Não é entregar o espelho para o índio, né? Não exato, é isso. não é isso. É para que possamos ter essa inteligência coletiva. E hoje, né, a gente, nos momentos atuais, a gente tem um empoderamento das comunidades, favelas, quebradas, baixadas, como muitos lá no norte, que essas pessoas não querem mais sair dos seus territórios, né? E elas querem melhorar a vida das pessoas que estão lá. Então, também que elas não precisam sair de lá para melhorar de vida. Enfim, eu trago isso, acrescento, para que, porventura, quem está nos ouvindo não ache que vamos lá salvar a galera. Não, eles não precisam ser salvos. Na verdade, quem está no asfalto, como dizem, tá muito mais BO do que eles, exato, né? Exato. Acho que uma soma de tudo isso é a gente falar, é um novo pensamento, né? É um novo modelo mental, um novo modelo comportamental. Poder falar sobre os seus erros, poder assumir as suas vulnerabilidades, mudar o seu pensamento e, num ambiente tão capitalista, mudar que seja o mínimo da sua chave e entender um pouco mais de coletividade sustentável, genuína. Então, assim, não é para você, igual eu mencionei agora há pouco, então fui lá, contratei uma mulher preta, que bacana, então agora eu já tenho a minha cota já foi batida e pronto, acabou. Isso é o tokenismo, é você ter e falar, nossa, eu já vi isso acontecer. Vamos falar sobre equidade racial em um lugar. E aí a gente tem uma plateia lotada de pessoas brancas e um negro. Não, a gente está super adequado. Representado. Não Batemos as nossas metas ESG. Exato. É um negro que já garante tudo, né? Até a governança dele mesmo. Só não dá, entendeu? Então, assim, é uma provocação para um novo modelo mental. E que é possível. É um novo comportamento que é possível, é viável. A gente não precisa, sei lá, que eu falo na mentes plurais, não preciso militar dentro da empresa. Eu preciso conscientizar. E aí faz a mudança para a gente chegar nesse lugar de pensamento coletivo. O dinheiro é bom? É muito bom. Resolve muitos problemas, não todos, mas resolve bastante coisa. Não ter dinheiro também é um problema. Ter dinheiro pode ser um problema também. Tem uma frase que é muito boa: o dinheiro só não é tudo para quem tem dinheiro. Exato. Verdade. Bom ponto. Real. E você estava falando de grandes empresas, né, Camila? Você vende grandes empresas, hoje faz consultoria para elas. Daiane, imagino também que tenha essa vivência com algumas empresas. Como que está sendo visto realmente agora essa questão de inclusão, diversidade, equidade dentro das companhias? A gente vê muita coisa, mas muita coisa, acho que fica muito claro que é marketing, né? São coisas da porta para fora. Como que vocês têm visto a maturidade desse tema dentro das organizações? O quanto a gente realmente já evoluiu no Brasil ou não? O que vocês têm visto? Olha, estamos evoluindo. Eu vejo, estamos evoluindo. A Bolsa de Valores lançou o iDiversa, né, ano passado. Então, para as empresas estarem filiadas à Bolsa, precisam ter uma estratégia de diversidade e inclusão
concreta, não só dentro de casa, mas fora também. Então, ter uma rede de fornecedores que estejam, priorizar fornecedores que estejam dedicados a essa pauta também, priorizar, igual ela falou agora, às vezes a gente tem 45 dias para pagar, eu já recebi em 90 dias, quase quebrei. Porque é isso, então ter esse tipo de pensamento, vou contratar, vou priorizar pequenos empreendedores, rever meu método de pagamento, esse tipo de coisa. Então, para você estar dentro desses espaços, você precisa ter esse tipo de preocupação. Ano passado, eu fiz uma pesquisa pela Mentes que o extrato foi exatamente esse. Grandes players, as grandes multinacionais presentes no Brasil, estão ali. Não estão no mesmo lugar, onde não estão ainda onde poderiam estar em termos do tamanho dessas empresas, gerando os negócios para a diversidade e inclusão como poderiam, mas já estão muito à frente, já estão em um lugar assim, quase confortável. Empresas medianas, não. Ainda falta muito para chegar. Empresas que ainda pensam, putz, mas eu vou ter que falar, mimimi. Putz, então eu não vou pagar uma palestra. Uma estratégia dessa não vai fazer diferença no meu negócio. Esse tipo de mentalidade que ainda está presente em todas no meio ali do mercado, está impactando, puxando a gente para baixo. Então, quando a gente pega a média, puxa a gente um pouco para baixo. Trabalhar com diversidade e inclusão é isso, né? Você dá 2 passos para um lado, 1 para frente, 3 para trás, às vezes, e é essa dança. Mas eu acredito que a gente está evoluindo. Por quê? Gente, as pessoas que se autodeclaram no país estão cada vez mais crescendo. A porcentagem ali, xizinho, negros, que são pretos e pardos, dentro da leitura do IBGE, está aumentando cada vez mais. Isso é resultado das discussões de equidade racial, de inclusão racial que a gente tem feito. As mulheres estão cada vez mais cientes de seus direitos. Isso é resultado de todas as ações, todas as políticas. E por aí vai. E só para complementar, eu acho que assim, às vezes a gente lê, né? Diversidade e inclusão é um pilar que está acabando. A moda acabou, já era. Esse tipo de pensamento é exatamente o tipo de pensamento que vai impedir a longevidade das empresas. Porque você vai continuar fazendo negócios para um tipo de pessoas, por um tipo de pessoas, com um tipo de pessoas. Sendo que a gente sabe que a cada R$100 no Brasil, 72 são gastos pelo público C, D e E. Então, assim, é muito dinheiro. Se as pessoas ainda pensam só com o dinheiro, não pensam por pessoas, então pensa nessa estatística. São R$72 a cada 100. Então, é melhor a pessoa se vença pelo capitalismo mesmo, já que a consciência não está funcionando. Acho que você colocou bem desse lado das empresas. Eu queria trazer um pouco essa temática da diversidade e inclusão, então, para o lado do terceiro setor, que majoritariamente ele é composto por mulheres, por exemplo. Mas quando a gente vai olhar onde essas mulheres estão, elas não estão nos cargos de liderança. O terceiro setor faz parte da sociedade, então ele tem os mesmos problemas de qualquer outro setor. Então, as mulheres são maioria, mas elas não ocupam os cargos de liderança, não têm poder sobre o dinheiro, elas não tomam decisões, os salários são menores também. Saiu uma pesquisa recente do Censo GIF. O GIF é um grupo que reúne institutos e fundações que são investidores sociais, né? São os principais agentes de filantropia no Brasil. É um dos grupos mais relevantes que a gente tem. Então, eles lançam a cada 2 anos um censo, e esse censo chamou bastante atenção à falta de diversidade nos boards, nos conselhos, diretorias dessas organizações, que muitas, né, têm um comportamento ou políticas muito semelhantes aos seus instituidores, empresas ou famílias ricas, e então os seus boards são de pessoas brancas, homens, que tem ali mulheres, mas aquilo, não é ela quem toma, não tem a palavra final. E essa diversidade ela é menor ainda quando a gente está falando de pessoas pretas. Então, cai drasticamente. Tem crescido
nos últimos anos, mas ainda está muito longe de uma equidade, que é o que a gente busca, né? E eu sempre converso com alguns colegas que um setor que, de repente, na minha concepção, deveria ser o exemplo para todos os outros mercados e setores, repete os mesmos vícios, né? Tem os mesmos vícios. E isso, por sua vez, não contribui para a gente superar, acabar com as desigualdades, né? Pode ser até que esteja contribuindo para o aprofundamento dessas desigualdades. Então, queria só destacar que no nosso setor também lidamos com essas mesmas questões. Também eu vejo com muito menos peito aberto, talvez. É um tabu ainda discutir isso abertamente, porque é um pouco vergonhoso em alguma medida. Eu luto para combater isso, mas eu reproduzo isso, né? Mas, enfim, eu vejo também que estamos dispostos a ter essas conversas difíceis, né? Então, eu só queria trazer isso mesmo, que é igual em todo lugar, né? As dificuldades. Eu sei o ponto que acabou fugindo da minha cabeça. Essa coisa do token, né? Só para contar uma historinha rápida. Teve uma vez que uma instituição quis me contratar e ela deixou muito clara, muito assim, transpareceu na entrevista, que era porque eu era mulher negra. Aquilo foi tão agressivo para mim que eu olhei para ela e disse assim: olha, sua organização é ótima. Eu acredito que eu posso, com o que eu sei, posso contribuir. Mas não me contrate só porque eu sou uma mulher negra. Se tem outra pessoa mais competente do que eu... Siga com ela. Não sei se eu fiz certo? Assim, mas é porque aquilo foi tão agressivo. E eu vinha de uma outra situação que estava tão dolorida em mim, que quando eu vi aquilo acontecendo, eu disse, para. Não me contrate porque eu sou uma mulher negra. Eu não quero ser token. Eu sei fazer outras coisas. Na verdade, eu sei falar muito mais sobre gestão, sobre desenvolvimento do que sobre diversidade, racismo, antirracismo. Claro que eu sei sobre isso, eu vivo isso. Mas para você falar sobre isso também, você precisa saber falar. Sim. Né? Então, eu queria pontuar isso que eu acho que é importante. Né? Que, acho que é uma evolução, né? Vai contratar, obviamente, tem a intencionalidade é fundamental. Mas nós não somos mais bobos. Também nós não queremos estar por estar. Nós queremos estar e participar. E também esse não é só o nosso lugar. Exato. A gente tem excelentes engenheiras pretas, retintas. Eu conheço algumas. A gente tem excelentes diretoras financeiras pretas, retintas. A gente tem excelentes gestoras negras. Eu conheço um monte. Então, assim, sempre partir do princípio de que as pessoas negras presentes na empresa estão dentro do RH falando diversidade e inclusão. E aí, a grande responsabilidade da empresa é transformar o benefício transformar o requisito em benefício e aí formar as pessoas, porque não existem pessoas negras que sejam aptas a trabalhar. Está errado esse pensamento. Isso faz, na verdade, um desserviço. Sim. O que a gente precisa é ser valorizado pelas nossas profissões que nós mesmos escolhemos. Entende? Então, assim, se eu escolhi ser um advogado, me contrata para o seu jurídico. Não é porque eu sou negra, então me contrata para o seu RH. São inversões de valores. Mas nas empresas onde eu transito, ainda que quando eu tenho a primeira reunião, eu vejo um tipo de posicionamento, até o desenvolvimento, na hora que eu estou fazendo a entrega, eu sinto essa diferença. Entende? Por isso que eu olho, e ainda assim, pode ser que eu seja um alecrim dourado. Pode ser que eu seja a Hello Kitty e esteja acreditando no... Mas eu sinto isso. Eu vejo que as empresas que estão já dentro
desse movimento estão sentindo todos os benefícios que as Big Four já nos prometeram, né? Então, 11% a mais de produtividade, 25% a mais de possibilidade de maiores lucros ao fim de cada ano, esse tipo de coisa. Então, eu vejo que é um caminho, mas ainda cheio de espinhos, infelizmente. Como diz na minha terra, cheio de quebra-mola. Adoro. Gente, nosso papo tá chegando ao fim, papo super gostoso pena. aqui, muitos insights, eu acho que vão ajudar muitas pessoas aí que estão acompanhando, né, terem aí algumas ideias ou buscarem mais algumas coisas, algumas informações. Então, antes de terminar, eu queria só que vocês deixassem algum recado, sugestão, alguma coisa para as pessoas que estão assistindo ou ouvindo, que estejam empreendendo ou pensando em empreender, que estejam talvez aí com medo dos erros que possam aparecer no caminho, acho que principalmente mulheres. O que vocês diriam para elas, né, de uma mensagem final para a gente fechar esse tema? Eu vou dividir uma experiência que a gente falou agora há pouco no começo, que é assim, eu vou fazer 45 anos no próximo mês e eu comecei a empreender há 3 anos. E acho que uma das coisas que eu mais pensei nesse tempo foi, se não for agora, vai ser quando? Eu tinha muito medo, eu tinha muita insegurança, só que eu tinha muita vontade. Tem erros? Tem erros. Só que se eu não passar por eles, eu nunca vou saber qual é a minha potência no final dessa jornada. Se eu não passar por eles, nenhuma outra pessoa vai passar por mim. E o que eu tiro deles é experiência. Não é fácil, dói. Às vezes tem umas noites mal dormidas, meu marido sabe. Mas é isso, é uma escolha que a gente faz. Então, assim, se você escolheu isso, viva essa escolha. Mas viva mesmo, não tenha medo. Se arrisca, anota seus erros, depois revisita para você poder recalcular a rota e seguir em frente, com o peito aberto, bem aberto, porque é uma jornada incrível. Muito bom. Olha, apesar de eu estar empreendendo, sei lá, desde sempre... Desde que eu nasci? Eu fazer uma mentoria. Eu sempre tive essa vida dupla. Eu sempre tive um trabalho, ou seja, part-time ou full-time, que me dava esse colchãozinho para me permitir empreender. No ano passado, eu decidi, isso que você falou, eu pensei, se não for agora, vai ser quando? Uhum. Depois de ter empreendido, feito tanta coisa, e eu pensei, se eu faço tudo o que eu faço, tendo essa dupla jornada, eu sou capaz de entregar muito mais para o meu negócio do que eu tenho entregado. Então, decidi encerrar todos os meus ciclos, onde eu tinha essa relação patrão-empregada, e estou agora hoje só de paraquedas no meu empreendedorismo. E aí, uma coisa que eu acho que é fundamental é escolher quais pessoas eu vou querer ouvir a opinião. Porque todo mundo tem uma opinião para dar. E hoje a gente empreende, a gente precisa estar muito nas redes sociais, né? Fazendo conteúdo, aquela coisa toda. E tem gente que tem muita facilidade, que gosta. Tem dias que sim, tem dias que não. Uhum. E eu escolhi as pessoas para ouvir a opinião. Se tá bom, se tá ruim, se eu tô passando do ponto, se tô ridícula. E, sim, é 1, 2, no máximo, que eu permito que elas me afetem com essa opinião. Todo o restante, eu estou blindada. Porque, por mais que seja uma opinião que vai me agregar, claro, né, não é que eu não leia, não veja, não ouça, mas não absorve, né? Não posso. Uhum. Porque qualquer coisinha que venha atravessado, eu não consiga lidar com isso, com essa emoção, esse sentimento, vai me desmoronar. Uhum. E eu não posso desmoronar, não é que eu não posso, né? Assim, eu faço terapia para isso, né? Tenho minhas estratégias para isso. Mas esse tipo de questão, de situação, não posso deixar que me afete. Uhum. Porque tem muita gente disfarçada de que quer o seu bem, que não é exatamente assim. Uhum. Então, cabe a mim dar esses limites, né? Então, acho que minha dica é: dê os limites às pessoas, ouça aquelas que realmente que querem seu bem, que vão te dizer a verdade, não para te machucar, para te desestabilizar, mas
porque disse, olha, talvez seja melhor você ir por aqui. Uhum. Perfeito. Muito bom, muito obrigada mais uma vez pela participação de vocês. Foi Amei. riquíssimo. Também amei, adorei. Acho não, saíram insights muito importantes para quem está escutando a gente, né? Acho que é o início de uma conversa para várias outras conversas que podem sair desse tema principal. Então, agradecer vocês mais uma vez e agradecer vocês também que ficaram com a gente até o final. Então, mandem aí comentários também se gostaram da temática, se tem alguma outra ideia, compartilhem também se gostaram. E em breve a gente está junto com um novo episódio. Muito obrigada e até a próxima.